2 Samuel, capítulo de número 23. Foi o texto que o Senhor nos inspirou para o tema desse congresso, onde estão os valentes de Deus. O título da minha Bíblia diz assim: os 37 valentes que Davi teve. Versículo 8. Quem achou, diga amém. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe e Bassebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Dino, o isnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aiô, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando Israel, os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. E depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Assim diz a palavra do Senhor. Amém? João, se puder abaixar um pouquinho aqui. Pode se sentar. Onde estão os valentes de Deus? É interessante o capítulo que nós estamos lendo, mas nos versículos que antecedem essa leitura, nós começamos a ler no capítulo de número 23, mas nós lemos a partir do versículo de número 8. Os versículos de 1 a 7 vai dizer o seguinte, que são as últimas palavras de Davi. Nós sabemos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi marcado por ser um homem guerreiro. Ele teve que travar primeiro uma guerra pessoal, para conseguir sobreviver até chegar o momento e o dia de fato, ele tomar posse do reino. Davi foi ungido muito jovem, nós conhecemos a história. E Davi teve que resistir, Davi teve que sobreviver, praticamente durante 13 anos, até que se cumprisse verdadeiramente a promessa de que ele se tornaria um rei. Um jovem apenas, mas um homem aguerrido. Um homem, quando viu os filisteus indo contra o povo de Israel, onde não se levantou nenhum para defender o povo de Deus, Davi, na sua pequenez, na sua pequena estatura, no seu semblante, talvez simples de ser, ele se coloca como um valente na presença do Senhor. E nós conhecemos a história, com uma pedra e com a funda, ele derruba aquele gigante filisteu, e o nome do Senhor é glorificado naquele lugar. Mas aqui Davi já está no final dos seus dias. Davi já vivera coisas maravilhosas com Deus. Davi já havia pecado, Davi já havia errado, como qualquer ser humano, como eu e você pecamos, às vezes falhamos com Deus. Mas Davi também se arrependera dos seus pecados, se voltara para Deus, a ponto de dizer: Senhor, que não me falte apenas a tua presença, pode tirar tudo de mim, mas não tire a tua santa presença. Quando lemos lá no Salmo de número 51, Davi foi um valente guerreiro, um homem que teve que pelejar para alcançar as promessas de Deus, para que as promessas de Deus se cumprissem.
Irmãos, nenhum homem é capaz de alcançar as bênçãos de Deus se primeiro não tiver a presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Davi só chegou a ser esse homem segundo o coração de Deus, porque Deus colocou sobre ele o seu Espírito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: ninguém consegue avançar, ninguém consegue alcançar todos os projetos e as promessas, queridos, se não estiver cercado e cercada de pessoas que favoreçam o seu ministério, o seu chamado, o seu projeto como família. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, essa é uma grande verdade, sem Ele nós não podemos fazer nada, mas nós também precisamos de pessoas que também sejam valentes para estar ao nosso lado. Davi agora está dizendo as suas últimas palavras, e ele faz questão de deixar registrado quem foram aqueles que se colocaram como valentes, que estiveram ao seu lado. Existem palavras correlatas a valentes, heróis. A palavra valente literalmente significa lá no hebraico poderosos, homens heróis, homens poderosos, mas homens que não têm o poder em si mesmos, são poderes dados por Deus e pelo Espírito Santo para fazerem grandes feitos nessa terra. E agora ele faz questão de listar quem são esses heróis, quem foram as pessoas que na hora da peleja, da adversidade, Davi pôde contar. Porque, irmão, existe uma carência nos nossos dias de terem pessoas leais e pessoas fiéis. Existe uma carência de amigos verdadeiros nos nossos dias. Existe uma carência dentro da igreja de obreiros fiéis ao Senhor e fiéis à liderança. Existe em todos os lugares, irmãos, uma carência que nós precisamos, irmãos, contar uns com os outros para que a obra avance e para que a obra cresça. E agora ele fala, eu vou citar aqui apenas dos 37, os 3 primeiros. Esse era o principal, vai dizer o texto, versículo de número 8, dos capitães. O nome dele era Josebe-Bassebete. Esse homem, irmão, se não estivesse isso escrito na Bíblia, eu não ia acreditar. Porque alguém só consegue fazer isso, irmão, se o Espírito Santo estiver no meio, se Jesus estiver no negócio, se Deus estiver na frente e no controle de todas as coisas. A palavra vai dizer que Josebe-Bassebete foi o principal dos capitães. Ele era o número 1 entre os 3 valentes de Davi. E o texto vai dizer que esse homem sozinho, ele se coloca contra 800 homens e os fere naquela ocasião. Irmãos, quem é que na sua própria força consegue lutar contra 10? Quem é que na sua própria força consegue lutar com 50? Quem é que na sua própria força consegue resistir a 100? Quem é que na sua própria força consegue lutar com centenas de soldados e sair vitorioso? Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que o valente, primeiro, ele é ousado. O valente, ele tem ousadia. Porque primeiro ele dá um passo de fé, crendo que Deus ele vai fazer, que Deus vai ajudá-lo. Aquele homem, ele se coloca à frente. Vieram aqueles inimigos contra o povo de Deus. Todo mundo sai correndo. Porque, irmãos, quando é a hora da peleja, quando a coisa aperta, há uma diferença em quem é valente e quem é povo. Nessa noite, querido, Deus não está chamando pessoas aqui para serem povo, mas para serem valentes na presença do Senhor. E a palavra vai dizer que ele fere a 800 homens. Esse feito, irmãos, ninguém consegue fazer. É impossível conceber isso sem perceber a mão de Deus no negócio. Deus precisa, irmãos, dos nossos dias para que o impossível aconteça, que pessoas se levantem com ousadia. Está faltando, irmãos, nos nossos dias mais ousadia quando a situação aperta, quando o inimigo diz que a impossibilidade é uma verdade, uma realidade na sua vida. Deus chega para mim e para você nessa noite e diga: não, apenas se levante, se coloca de pé, entre com ousadia e eu vou fazer o que eu preciso fazer para trazer livramento ao seu povo. Louvado seja o nome do Senhor.
Perceba que Josebe e Batsebete, ele não tinha uma arma em massa. Hoje talvez destruir 800 homens, 1000 homens, se você tiver um míssil, uma bomba, uma outra coisa, talvez é possível disso acontecer. Sabe uma lição que eu aprendo aqui, irmãos, que a gente tem que usar? O valente, ele usa a arma que ele possui. Eu te pergunto nessa noite, qual é a arma que Deus te deu? Quais os recursos que Deus tem colocado sobre as suas mãos? Cada um, irmão, só pode usar aquilo que tem. E você só usa aquilo que você está acostumado a utilizar no seu dia a dia. Davi, quando estava diante daquele filisteu, deram para ele uma armadura para que ele colocasse sobre si. Era tão pesada que ele não conseguia se mover. De que vale uma armadura, irmão, se você não está acostumado a ela? De que vale armas se você não sabe manuseá-las? Agora, querido, Deus, ele deu para cada um de nós uma ferramenta. Deus deu para cada um de nós um instrumento. Deus deu para você e para mim uma arma que eu e você nós podemos usar para vencer as nossas guerras. E deixa eu te falar que arma essa é a arma da oração. É quando a gente vê, irmãos, a impossibilidade bater nas nossas portas. É na hora que a gente fala, Senhor, não tem mais jeito. Deus fala, meu servo, minha serva, se coloca de pé, porque quem vai fazer isso será eu e não é você. Apenas eu quero que você se coloque de pé. Para Josafá, Deus disse para Josafá, olha, nessa peleja, tu não precisarás pelejar, porque eu sou convosco. Irmãos, Deus quer ver qual é a nossa disposição, se a gente está disposto a se levantar, a sair do comodismo. Esse homem não está aqui à toa, ele foi um valente, porque ele teve ousadia. Quer você ser valente nessa noite, querido? Seja ousado. O que Deus tem colocado nas suas mãos? Você quer prosperar nas áreas da sua vida? O que Deus ele te vocacionou para fazer? Por que a gente espera tanto, irmãos, esperando um passo de Deus, se na verdade Deus está esperando o nosso passo primeiro? Deus tem uma promessa de eu ser um empresário. Dê o primeiro passo, irmãos, que Deus ele dá o segundo passo com você. Deus tem uma promessa de restauração dentro da minha família, então seja você a dar o primeiro passo dentro da sua casa. Usa as armas espirituais que Deus ele te deu, para você vai ver o quanto Deus ele vai fazer na sua vida. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. A palavra vai falar de outro homem, Eleazar. A palavra de Deus vai dizer que eles estavam cercados, estavam sendo provocados, os filisteus ali naquele lugar. E agora eles estão ali e ele começa a lutar nessa peleja contra os filisteus. No versículo de número 10, a palavra de Deus vai dizer que ele luta até o extremo da sua fadiga. E a palavra de Deus diz que vai dizer que a arma ficou pregada às suas mãos, a espada, ela ficou pregada à sua mão. Você sabe o que é isso, irmão? Lutar, até a arma não conseguir soltar da sua mão. Das duas, uma, explicam os teólogos. Daqueles que ele feriu, a espada provavelmente derramou-se o sangue. Aquele sangue grudou na espada e na sua mão, e ele ficou daquele jeito. Ou talvez os seus músculos se contraíram, a ponto de não voltar mais para o lugar. Sabe o que é isso, irmãos? Uma pessoa pelejar e lutar até os seus nervos atrofiarem. Foi um homem, irmãos, que não fugiu à peleja. A espada estava ali nas suas mãos. Foi lido aqui nessa noite, Efésios capítulo 6. Nós também temos, irmãos, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, não tem como ser valente sem se alimentar dessa palavra. Não tem como, irmãos, vencer as guerras que nós travamos todos os dias, se essa palavra não estiver apegada às nossas mãos, e mais do que isso, apegada ao nosso coração. Se essa palavra não estiver dentro da nossa alma, irmão, se ela não estiver enraizada, se ela não estiver pregada, se ela não estiver viva dentro de nós, nós não venceremos as pelejas. Jesus foi tentado, Mateus capítulo 4.
Jesus, após jejuar, a palavra de Deus vai dizer que o diabo, o inimigo, aparece a ele. Jesus tinha jejuado 40 dias, 40 noites, ele estava com fome. E agora vem o inimigo tentando ao Senhor e falando para ele: olha, manda que os teus anjos transformem essas pedras em pães. Sabe como é que Jesus venceu, irmãos, o inimigo? Através da palavra de Deus. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe como é que você vai vencer, irmãos, as suas guerras pessoais? É com a palavra de Deus. Sabe quando o inimigo disser para você: olha, você está fraco, você é frágil, você é fraco, a palavra de Deus vai dizer para mim: esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu sou com você. Quando o inimigo tentar falar aos nossos ouvidos, tentando, irmãos, ganhar nossa mente, nós vamos utilizar a palavra do Senhor, que diz: olha, pensai naquilo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Irmãos, nós combatemos o que é espiritual com as nossas armas espirituais. Esse homem ficou com a espada apegada às suas mãos, irmãos. Um valente de Davi. Mas aqui eu quero focar mais no terceiro, Samá ou Sama. O primeiro é Josebe Bassebete. Diga para alguém que está do seu lado aí. Seu próximo filho vai ter esse nome, Josebe Bassebete. Repreende não, irmãos. Ele foi um valente. Mais bonitinho do que esse nome, o segundo foi Eleazar. Diga para o irmão que está do seu lado: Eleazar. O primeiro feriu 800. O segundo lutou, a ponto de ficar com a espada grudada nas suas mãos. E o terceiro é Samá. Diga para alguém: Samá. Olha lá o versículo de número 11, acompanha na sua Bíblia. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. A multidão de filisteus vão ao encontro do povo de Deus. O que o povo faz? Que não é valente? Foge, deixa na mão, irmãos. Os valentes, deixa eu falar uma coisa entre parênteses aqui. O valente por si só, ele é um solitário. Sabia? Porque quando todo mundo quer desistir, o valente ele permanece. Quando todo mundo quer fraquejar, ele permanece. Quando as pessoas já não acreditam mais no propósito, ele continua acreditando. Então o valente por si só, ele é sempre um solitário, irmãos. Talvez dentro da sua casa, talvez você seja um solitário que continue acreditando no casamento. Talvez dentro da sua casa você seja o solitário que acredita na transformação do esposo ou da esposa, dos filhos. Mas deixa eu falar uma coisa, querido, você escolheu a melhor posição, não ser povo, porque povo foge na hora do problema. É mais fácil fugir do que ficar, é mais fácil abrir mão, é mais fácil jogar as coisas fora, é mais fácil largar do que permanecer e lutar para conquistar aquilo que Deus tem para você. Diz que o povo foge, os filisteus vêm em uma grande multidão, e no versículo 12, eu vou aprender aqui algumas lições com você. Diz que Samá se pôs no meio daquele pedaço de terra. Existia um campo de lentilhas. Pelo que eu fiquei sabendo, lentilha é algo que tem muitos nutrientes. Mas naquela época, a lentilha não tinha muito valor. Talvez o mais racional seja quando vieram a multidão de filisteus para lutar e tentar tomar aquele campo de lentilhas, ou talvez apenas destruir. Talvez o pensamento racional era esse: olha, se não vale tanto, eu não vou lutar por isso.
Mas vai dizer a palavra que o povo foge e Samar permanece. E ele se coloca de pé no meio daquele campo. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Se coloque de pé. Sabe o que eu aprendo aqui? Tenha posição. Quer ser valente? Todo valente tem posição, irmãos. Todo valente assume a sua posição, e ser valente, assumir posição na hora que a coisa está boa é fácil, mas assumir a posição na hora que a coisa aperta, na hora que todo mundo dá no pé e você fica sozinho, irmãos, aí sim precisa de ousadia e precisa ter posicionamento. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite, irmãos? É hora de crente tomar posição aqui neste lugar. É uma noite, irmãos, de você tomar posição na sua fé. É uma noite de você tomar posição dentro da sua casa. É uma noite de você se posicionar. Não dá mais para ficar em cima do muro. Lá no seu trabalho, as pessoas não sabem nem que você é crente. É hora de tomar um posicionamento, tomar uma posição e assumir o seu comportamento e a sua atitude de valente. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. É tempo, irmão, de posicionar-se. Homens, varões, é tempo de se posicionar como sacerdote seu lar. É tempo de assumir a responsabilidade espiritual que Deus colocou sobre a sua tutela, a sua responsabilidade. A responsabilidade, ela está com você. É tempo, irmão, de nós nos posicionarmos, assumirmos a nossa posição espiritual. Obreiros, é tempo de ter posicionamento. É tempo de assumir a posição como obreiro. Irmão, valente ele não é convidado, valente ele é convocado. Tem muita gente que quer que passe o doce primeiro para que ele sinta a vontade de ser, de participar, de fazer. Querido, se é valente não tem essa história. A guerra está aí, a luta está aí. Ele é o primeiro a se colocar de pé na peleja. Ele é o primeiro a levantar as mãos e dizer eu vou lutar. Ele é o primeiro a dizer eu pode contar comigo, porque eu sei da minha posição e daquilo que Deus colocou sobre as minhas mãos. Ele se colocou no meio, irmãos, daquele campo. E se aquilo não valia muito, irmãos, valia muito para ele. Sabe o que o Espírito Santo colocou no meu coração? Que a gente precisa valorizar aquele pouco que a gente acha que não está perdendo muito. Talvez você ache que tem apenas um empreguinho, irmãos. Valorize esse empreguinho para você hoje. Deus vai abrir uma porta maior para você amanhã. Valoriza esse carrinho que hoje é um carrinho que você chama de meio de condução, mas é uma bênção, é o que te leva, é o que te traz, é o que te faz com que você não fique parado aí no meio do caminho. Talvez você ache que o seu casamento não está bom, querido, começa a valorizar, querida, a valorizar o seu casamento, aí você vai ver obras maiores Deus fazer no meio da sua família. Deus nos convida, querido, nessa noite para a gente não ser mais povo, mas para a gente ser valente. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Começa a valorizar as pequenas coisas. Já acorda o dia, irmãos, não maldiz o dia, não reclama da conta que você tem que pagar. Já agradece ao Senhor, Senhor, muito obrigado pelo fôlego de vida. É tão gostoso quando a gente, como pai, dá meia-noite, 1h da manhã, e você passa e os seus filhos estão dentro de casa, guardados, livrados, protegidos pelo Senhor. Estão ali dormindo. E talvez você faça o que eu faço todo dia quando eu vejo Gabriel ali. Dorme com a coberta, mas fica sem coberta na noite toda. Aí você vai lá e cobre. São responsabilidades, irmãos, que Deus coloca nas nossas mãos. Valorize os pequenos detalhes. Valorize o ministério que Deus te confiou. Ter oportunidade, irmão, para servir ao Senhor deve ser o maior de todos os benefícios que a gente deve imaginar que Deus ele propõe para nós. Do pequeno detalhe, da pequena coisinha, olha, do envelope que você colou. Da pequena organização que nós fizemos aqui para esse congresso. De cada detalhe, irmãos, a gente tem que fazer da melhor forma possível, porque tudo que nós fazemos é para agradar o coração de Deus.
Quando a gente chega cedo na igreja é porque a gente quer ser o primeiro a olhar a situação e ver se alguma coisa está fora do lugar, para colocar no lugar, para que o culto seja uma bênção. Quando a gente vem e quer ensaiar, quer fazer o melhor, é porque a gente tem no coração esse desejo de falar: Senhor, não vou entregar ao Senhor, como foi lido aqui pelo Jefferson. Eu não entregarei ao Senhor aquilo que não me custe nada. Tem gente que entrega ao Senhor aquilo que não lhe custa nada. Era mais fácil o Jefferson ele ter pego aquela terra, ter pego os bois e oferecerem um sacrifício naquele lugar. Davi falou: eu não quero isso, eu não vou dar ao Senhor aquilo que não me custar nada. Porque dar a sobra é mais fácil do que você dar aquilo que é necessário para você ver o milagre de Deus agir. Ele se coloca no meio daquele pedaço de terra. E o segundo verbo vai dizer que ele o defendeu. Eu vou pegar num ponto sensível aqui nessa noite. Talvez não valesse muito aquele campo, mas ele o defendeu. Se Deus colocou na minha mão, é meu. Se Deus colocou para eu cuidar, eu vou cuidar. Se Deus colocou a responsabilidade sobre as minhas mãos, é minha responsabilidade, não é responsabilidade de ninguém. Deixa eu falar uma coisa aqui nessa noite: o que Deus colocou sobre as suas mãos é sua responsabilidade. Se Deus colocou para você resolver, é para você resolver. Se Deus falou para você orar, não é para pedir oração. Tem muita cabecinha que já chega assim, ó. Tem gente que anda assim, sabe, irmãos? Assim, ó, esperando alguém colocar a mão na cabeça para que Deus venha falar. Irmãos, o livro, a palavra de Deus já está aqui, nós temos livre acesso ao Senhor, Ele fala conosco todos os dias, somos alimentados pela sua palavra. É tempo, irmãos, de nós defendermos aquilo que foi colocado nas nossas mãos. Deixa eu te perguntar: você tem defendido a sua esposa? Você tem defendido o seu esposo? Você tem defendido os seus filhos? Irmãos, a coisa mais feia é você não defender aqueles que são seus. Eu aprendi desde pequeno que a gente briga dentro de casa, o pau quebra, mas nós somos aqui, ó, a gente não aceita que ninguém fale mal de nós, não é assim? Eu posso falar mal do meu irmão, mas não deixo ninguém falar mal dele, não. Irmão é assim, briga e daqui a pouco já está unido de novo, irmãos. Irmãos, a gente precisa reatar as nossas alianças. Se foi um pouquinho que Deus te deu, começa a valorizar, começa a defender. Tem gente que fala mal da esposa, tem gente que fala mal dos filhos, tem gente que fala mal para qualquer pessoa, irmãos, dos seus, daqueles que Deus colocou. Tem gente que fala mal da igreja. Tem gente que não defende o lugar onde ele está sendo abençoado. E se é valente, irmão, valente não tem essa coisa. Ele se posiciona, ele luta por aquilo que parece ser pequeno. Talvez alguém olhe para essa igreja e ache que somos poucos e somos pequenos, mas a palavra de Deus vai nos dizer que aqui há valentes nessa noite, que o Senhor tem levantado, e com seus valentes, querido, Deus vai fazer grandes milagres acontecerem. Abaçou, manai. Eu pergunto: você tem defendido? Tem gente que fala mal do seu emprego. Alguém pergunta: e aí, como é que é lá? Ah, só Jesus na causa. O povo é fofoqueiro, não sei o quê. Não valoriza a sua profissão. Irmãos, se a gente denigre aquilo que é nosso, aquilo que Deus nos confiou, irmãos, Deus vai nos dar coisas maiores e melhores? Não, irmãos. Mas a partir do momento que a gente começar a defender aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, querido, você vai ver a vitória de Deus sobre a sua vida. E diz a palavra do Senhor que ele fere os filisteus. E no final desse versículo diz: e o Senhor, versículo 11, acompanhe 12. E o Senhor operou um grande livramento. Quem deu o livramento? Foi Samar? Não, Deus esperava apenas de Samar o quê? Posicionamento. Porque aqueles que desistiram já entregaram por mão beijada para o inimigo. Irmão, se a gente desistir hoje, a gente está entregando em mão beijada para o inimigo. Aí não adianta orar depois e falar: Senhor, muda, Senhor, a minha sorte. Senhor, transforma. Não, Deus queria o seu posicionamento naquele momento, naquela hora. Deus está nos dando oportunidade aqui nessa noite, irmãos, de termos um posicionamento correto, de defendermos aquilo que Deus colocou sobre as nossas mãos. E quem é que vai fazer o milagre? Vai ser o Senhor.
Quem é que fez acontecer aquele milagre daqueles 800 homens serem feridos? Com certeza não foi Josebe e Batsebete. Primeiro vem o posicionamento, depois vem o milagre. Primeiro você dá um passo de fé e Deus, Ele coloca ali, querido, o caminho à sua frente. Você quer ver o milagre acontecer, o impossível acontecer, coloca-se de pé. Defenda aquilo que é seu, defenda aquilo que aparentemente parece ser tão pequeno e tão pouco, aquilo que as pessoas não querem nem saber, aquelas pessoas que colocaram de largo aquilo que parecia ser uma bênção, mas para eles não eram. Valorize um pouco, irmãos, porque Deus, Ele tem muito a fazer sobre a nossa vida. A palavra de Deus diz que por intermédio o Senhor fez um grande livramento. Versículo de número 10, quando aquele homem fica também com a sua espada pegada à mão, a parte B do versículo diz: e naquele dia o Senhor operou um grande livramento. Posição é comigo, milagre é com Deus. Atitude é com você, milagre é com Deus. Se colocar de pé é com você. A resposta a acontecer vem das mãos do Senhor. Irmão, quando a gente entende essa matemática, a gente entende a importância de ser um valente. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. E aqui eu quero finalizar com algo que aconteceu com 3 valentes, com esses 3 valentes. A palavra de Deus vai dizer aqui do versículo 14, que Davi, versículo 13 vai dizer que Davi ele estava numa caverna. Não pensem, irmãos, que esses valentes, eles se tornaram valentes depois que Davi se tornou rei, tomou posse do mistério, da coisa. Eles foram valentes antes da coisa acontecer. Quando lemos em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 10, vai dizer que eles fortemente apoiaram o projeto de Davi. Ou seja, foi alguém que acreditou em Davi. Não acreditou em Davi para ser um ministro, não acreditou em Davi para conseguir um cargo, não acreditou em Davi como muitos fazem com os políticos hoje. Não está com político porque acredita, está porque vai ganhar um cargo, uma posição, isso e aquilo. Esses homens não, eles estiveram antes com Davi, crendo que Deus tinha uma promessa, um projeto na vida de Davi, e eles tentaram resguardar Davi de todas as formas, para que o projeto de Deus se cumprisse na vida de Davi e para o povo de Israel. Agora Davi ele está escondido numa caverna de Adulão. Ele está relembrando, irmãos, essas coisas, essas histórias que aconteceram. E diz que Davi, no versículo de número 15, ele tem um desejo. Sabe aquele dia que você tem um desejo de uma coisa? Quem tem essas coisas aí? De vez em quando dá umas vontades, não dá, irmão? De comer um negócio, de beber um negócio. Quando eu falo beber um negócio né, irmão? Vigia. Uma coquinha gelada, né? Sabe aquele dia você está tão cansado, precisa passar ali e tomar uma coquinha, um cappuccino, um suco natural daqueles. E Davi, irmãos, ele teve um desejo. Mas o desejo do Davi não foi uma coca, não foi um suquinho, não foi um iogurte. O desejo de Davi foi de tomar a água lá de Belém. Olha lá o versículo de número 15. E Davi desejou e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Sabe aquela coisa de infância, quando você ia para casa da sua avó, e aí tinha aquele, como é que é o nome? O filtro de barro, Marilene. Né? Aí tinha aquela água gostosa assim que você tomava. Aí você fala, poxa, me deu vontade daquela água. Davi estava guardado, irmão, na fortaleza, ali na caverna de Adulão, um lugar de proteção, seus valentes o protegiam. E Davi expressa, irmãos, um desejo apenas. Nossa, eu estava com vontade que olha, vocês lembram daquela água lá da cisterna de Belém? Eles falaram, nós lembramos. Pois é, eu estava com vontade daquela água. Sabe o que os 3 valentes fizeram, irmãos? Isso é coisa de doido. Diz que eles romperam, versículo 16, eu vou ler com você. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e tomaram e trouxeram a Davi. Irmãos, eles colocaram a vida deles à prova.
querendo agradar a Davi, querendo que Davi ali fosse satisfeito a sua necessidade assim tão pequena. Irmãos, quem que faria uma coisa dessa nos dias de hoje? Se arriscaria, colocaria a própria vida? Sabe o que é isso, irmãos? Isso é lealdade. Pessoas leais é aquela pessoa que você pode contar para a guerra, mas pode contar também para buscar um copo de água. E diz que Davi, aí é o pior, que eles fizeram todo esse sacrifício, e a palavra de Deus vai dizer que Davi não quis tomar mais a água. Se fosse você, irmão, vá lá, faz a obra lá. Aí quando chega, parece descaso, mas não é, irmãos. Davi, ele olha para isso porque ele não imaginava que eles fossem tomar essa atitude louca de sair, invadir o arraial filisteu e ir lá buscar água, tirar a água do poço e trazer. Irmão, já tentou carregar a água muito longe? Você sai com muito, quando você chega, não tem mais nada, está só um pouquinho. E eles fizeram isso, irmãos, ainda lutaram ali com os filisteus. Porém, vai dizer o texto, versículo 16, ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. Sabe o que Davi falou? Eu não posso beber dessa água que foi a um preço de uma vida, alguém poderia ter morrido por isso. Isso foi um sacrifício tão grande que foi feito, então eu não vou receber para mim, eu vou entregar para o Senhor. E diz que eles fizeram isso, os 3 valentes, final do versículo de número 17. Irmãos, são pessoas que você pode contar até o fim. Hoje existe uma carência, irmãos, nos nossos dias de valentes. Pessoas que tenham também sensibilidade. Eles foram sensíveis. Davi não falou para ele, olha, vá lá e busquem, porque se Davi mandasse eles iam. Mas eles colocaram no coração de agradar o seu líder. Uma coisa tão simples, tão pequena, mas houve uma sensibilidade. Irmão, o valente parece que é uma pessoa grotesca, o valente parece que é sempre uma pessoa que está ali armada e não sei o quê, mas o valente também tem e precisa ter sensibilidade. Se você quer ser um valente, irmãos, olha, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, para que ele possa desenvolver em você essa sensibilidade, de olhar para o seu irmão que está ao seu lado, para olhar para as pessoas, para olhar para a necessidade da obra, e falar, e não precisar que ninguém fale, você mesmo tomará atitude, e o nome do Senhor é que vai ser glorificado. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. Nós vamos orar. Pedir o pastor Vitor para vir aqui, no sede de louvor. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Glória, glória, glória seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Gostaria que você segurasse na mão de alguém aí nessa noite. Glória a Jesus. O valente, ele coloca a necessidade do propósito acima da sua própria necessidade. Estes homens valentes, eles colocaram a necessidade de Davi, a necessidade do reino, acima das suas próprias necessidades. Quer ser um valente, irmão? Coloque em primeiro lugar, é o que Jesus disse, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, com certeza, querida, elas serão acrescentadas. Eu quero orar com você nessa noite, mas nessa noite eu gostaria que você colocasse a necessidade do irmão que está do seu lado em primeiro lugar. Será que você conhece ele tão bem, ela tão bem, a ponto de saber qual é a necessidade dele nessa noite? Não é para perguntar para ele nem para ela. Se você não sabe, significa que nós precisamos ter mais sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Pastor, mas eu vou saber tudo de todos? Não. Porque quando a gente